estudante, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a terceira semana do seu PET de Ciências e de Biologia, do volume 3? Você então assistiu às aulas, mesmo assim tem dúvidas? Vem comigo que juntos nós vamos fazer as atividades. Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos corrigir as atividades referentes à terceira semana do seu PET? Então, vocês viram na aula com a professora Leonora, que foi ao ar na última quinta-feira, onde ela falou sobre os estados físicos da matéria. Então vamos lá. Questão número 1. Um material pode apresentar diferentes propriedades, dependendo do estado físico em que se encontra. Determine qual estado físico, sólido, líquido ou gasoso, está relacionado às situações descritas a seguir para estes materiais: ar, parafina e uma faixa elástica. Letra A. Ar sendo comprimido dentro de uma seringa tampada quando o êmbolo é empurrado para dentro. Nesse caso, então, esse ar, nós estamos falando do estado gasoso. O ar, então, quando ele vai ser... O nosso ar, né? Ele está no estado gasoso. Os gases, então, que compõem a atmosfera na nossa temperatura ambiente. B. Parafina sendo derretida, despejada em uma forma para fazer uma vela. Então, essa parafina, ela estava em um estado físico e ela foi derretida. Então, essa parafina, então, ela vai estar no estado que? Sólido, que vai passar para o estado líquido. Então, se a gente for analisar a parafina antes, ela está... a parafina derretida, ela vai estar no estado líquido, porque vai ocorrer, então, a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Uma faixa elástica sendo utilizada para a prática de um exercício físico. Então, essa faixa elástica, então, ela vai estar no seu estado sólido. Por mais, então, que tenha a deformação dessa faixa, né, porque ela tem uma propriedade elástica muito grande, ela vai apresentar no seu estado físico sólido. Por quê? Ela vai possuir volume constante, a massa constante, tranquilo? Forma constante. Vamos lá. 2. Responda. Qual termo é utilizado para descrever a mudança de estado físico do sólido para o líquido? Então, toda mudança de estado físico do estado sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. B. Qual termo é utilizado para descrever a mudança de estado líquido para o gasoso? Nós chamamos de evaporação. É a mudança, então, desse estado líquido para o gasoso. C. O que significa dizer que um material sublimou? Quando eu falo que algum material sublimou, significa dizer que ele passou do seu estado sólido, que é o seu estado inicial, e foi diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. É o que ocorre, por exemplo, com a naftalina. É o que ocorre, por exemplo, com o gelo seco. Tá? São objetos sólidos em temperatura ambiente, mas que eles vão sublimar, eles vão passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. Ou vice-versa, do estado gasoso diretamente para o estado sólido, que é o que acontece com a chuva de granizo. Isso mesmo, vapor de água que vai estar na atmosfera, quando a temperatura vai ficar muito baixa lá em cima, cai então essa chuva em forma de granizo. Ocorreu então uma sublimação. 3. Quando respiramos próximos de um espelho, a formação de gotículas de água na superfície desse material. Como explica essa situação? Como que a gente explica? Então, o espelho ele vai ficar embaçado, primeiro por quê? Porque a água e o oxigênio que vai estar presente, então, nos gases. Quando a gente vai, então, respirar próximo,
o ar que sai da nossa boca, que sai do nosso nariz, ele vai ser um ar mais quente do que a temperatura ambiente, da temperatura que ele está. Por isso, então, ele vai o quê? Condensar, que vai fazer, vai condensar esse ar que vai estar presente naquela região, por isso vai embaçar e vai formar essas gotículas de água. Tranquilo? 4. Observe. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma vasilha de água deixada no freezer. Uma de água deixada no fogo. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, vamos lá. Quando a gente deixa, então, uma pedra de naftalina no armário, ela vai o quê? Sumir. Não vai sumir? Esse sumiço dela, que não deixa rastro, nada, vai ser uma sublimação. Ela sublimou, passou do estado sólido diretamente para o gasoso. Uma vasilha de água deixada no freezer. Então, essa água que estava líquida, quando ela vai deixar no freezer, ela vai congelar, vai estar acontecendo o quê? Solidificação. Quando eu tenho, então, essa panela de água, essa vasilha de água deixada no fogo, o que vai acontecer? Essa água, então, ela vai passar do estado líquido para o gasoso, que nós chamamos, então, de vaporização, de ebulição. E o derretimento, então, de um pedaço de chumbo quando aquecido, derreteu o chumbo que é sólido, virou líquido, correu a fusão. A alternativa correta vai ser a letra A, sublimação, solidificação, vaporização e fusão. 5. Um cientista, trabalhando em seu laboratório, precisou construir um quadro com temperatura de fusão e de ebulição de 5 substâncias. O quadro, então, está disposto a seguir. Então, eu tenho lá 5 substâncias: água, ácido acético, naftalina, sal de cozinha, soda cáustica. As temperaturas de fusão e de ebulição. Lembrando, temperatura de fusão é a temperatura necessária, então, que é aquela temperatura onde esse material ele vai ocorrer a fusão, passar do estado sólido para o estado líquido. Temperatura de ebulição do estado líquido para o gasoso. Vamos lá. Com base no quadro construído pelo cientista, responda. A. Qual substância apresenta maior temperatura de ebulição? Então, olha na tabelinha lá. Qual que vai ter maior temperatura de ebulição? Vai ser o sal de cozinha, que vai possuir 1405 graus, ou seja, ele só vai entrar em ebulição, ele só vai passar do estado líquido para o estado gasoso em 1405 graus. E a menor? Só olhar lá, que vai ser a água. Eu vou então o quê? Opa, menor, desculpa. Isso mesmo é água. Estava falando da difusão, mas é ebulição. A água ela vai passar do estado líquido para o gasoso a 100 graus. Então, dessas daí vai ser a menor. Vamos lá. Considerando-se uma temperatura de 25 graus Celsius, indique o estado físico de cada uma das substâncias mencionadas a seguir. Então, eu tenho lá temperatura de fusão, que é a passagem do sólido para líquido. Depois, temperatura de ebulição, do líquido para o sólido. Então, a partir disso, eu vou ter o quê? 25 graus Celsius, que é a nossa temperatura ambiente que a gente considera. Vamos ver, então, essas substâncias a 25 graus Celsius, qual o estado físico que ela vai se apresentar? A água. Ela entra em fusão a 0 graus. Então, tudo que está abaixo de 0, ela vai ser sólido. Acima de 0, líquida. Só que se já chega a 100, ela vai entrar em fusão. Então, de 0 a 100, ela vai estar no estado líquido. Acima de 100, entrou em ebulição, virou gasoso. 25 graus Celsius não vai estar entre 0 e 100? Nesse caso, então, a água vai estar líquida. Ácido acético, a mesma coisa, ó. 16,6 graus Celsius, temperatura de fusão. 118, ebulição. 25 graus está entre o quê? A fusão e a ebulição, não tá? Então, ela vai estar no estado
líquido. Naftalina, 80 de fusão, 218 de ebulição. 25 graus Celsius vai ser o quê? Menor que 80, então ela vai estar abaixo da temperatura de fusão. Nesse caso, ela vai estar no estado sólido. Sal de cozinha, 801, temperatura de fusão, 1405 de ebulição. 25 graus Celsius vai ser o quê? Menor do que 801. Nesse caso, o sal de cozinha vai estar no estado sólido. Soda cáustica, 318 de fusão, 1388 de ebulição. Igual sal de cozinha, 25 graus Celsius vai ser menor do que 318. Nesse caso, ela vai estar no estado sólido. Tranquilo? B. Em um dia de inverno, os termômetros marcaram uma temperatura média de 1 grau Celsius. Das substâncias apresentadas, qual estará em um estado físico diferente em relação à temperatura ambiente? Então, nós vimos na questão anterior que, em temperatura ambiente, a água e o ácido acético, todos dois estariam em estado líquido. O restante, tudo em estado sólido, a temperatura ambiente. Passando, então, mudando essa temperatura para 1 grau, abaixando ela, qual que vai ter mudança de estado físico? Vamos lá. A água vai ter? Não. Por quê? 1 grau vai ser maior do que a temperatura de fusão dela. Ácido acético? Teve. Então, ácido acético estava líquido, a temperatura ambiente. Temperatura baixou até 1 grau. 1 grau é menor. Então, o ácido acético vai estar em estado sólido. Naftalina não vai mudar. Sal de cozinha também não. E a soda cáustica também não. Então, a alternativa... Então, a resposta vai ser ácido acético, porque ele era líquido em temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius. Quando em um dia de inverno essa temperatura chegou então a 1 grau, ele vai se tornar sólido. Bom, vocês têm então acompanhado a correção e vejo vocês até a próxima semana para a gente corrigir as atividades referentes à 4ª semana do seu PET. Até mais!